caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo. O estudo que faremos, ele atende à programação organizada, estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E hoje temos como pauta refletir acerca desse tema aí apresentado na transparência, mundos habitados no sistema solar, um estudo sobre Netuno. É mais um capítulo que trazemos aqui do livro Mundos Habitados no Sistema Solar, livro que foi editado pelo nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, no dia 23 de abril de 2023. Portanto, há um pouco mais de um ano que nós já estamos com esse livro e, particularmente, eu tenho adotado como encaminhamento desenvolver estudos estruturados por capítulo, uma vez que cada capítulo do livro trata de um dos planetas do Sistema Solar. E o tema de hoje, portanto, tem como foco refletirmos sobre alguns aspectos da vida no orbe de Netuno. Mas nós queremos também, e é importante salientar, que nosso centro, além da programação de estudos presenciais que ocorrem aos domingos, segundas, terças, quintas e aos sábados, nós também temos uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Sempre às sextas-feiras, às 20 horas, como esse estudo, que estamos preparando para ser disponibilizado agora na próxima sexta-feira, dia 9 de agosto de 2024. É importante acrescentar também, nesse contexto que estamos desenvolvendo da nossa programação de estudos, que a casa também oferece uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Sempre no último domingo de cada mês, o nosso irmão, então, ele promove essa live de temas muito interessantes, temas doutrinários, evangélicos, enfim. Muito bem. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em nome do Senhor para podermos desenvolver a nossa programação de estudos. E queremos, Senhor, rogar ao vosso coração magnânimo que nos abençoe a iniciativa, favorecendo-nos as condições para realizarmos a nossa programação. Permita-nos, Senhor, também podermos contar com a presença dos mensageiros do Senhor
abnegados trabalhadores, nossos mentores, a compartilhar conosco desses momentos, de forma a nos favorecer um maior entendimento, bem como promovermos as reflexões que o tema proporciona. E assim, Senhor, é sentindo em nossa intimidade as vibrações que emanam do vosso coração de infinita bondade, que daremos início à nossa programação de estudos. Assim seja. Queremos, neste momento, refletir acerca dessa pergunta. Estamos sozinhos no universo? Uma pergunta que a doutrina espírita traz para nós os fundamentos, os princípios para podermos compreender. E é isso que veremos na sequência desse estudo. Será que a vida como conhecemos, e mais, a vida inteligente, a forma como se organiza a vida aqui no planeta, é exclusividade do nosso orbe? São questões para as quais a doutrina espírita nos favorece nas reflexões. E aqui queremos desde já, compartilhar esses 2 versículos anotados pelo evangelista João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O evangelista, portanto, anota aqui esse grande ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Ora, de quais moradas nosso Senhor está se referindo? Nós vamos entender aqui que nosso Senhor aqui está nos convidando a refletir acerca da vida universal, da obra de Deus, da magnitude da obra de Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Portanto, nos levando a refletir que não é só a terra que abriga a vida inteligente. Nós vamos encontrar em toda a obra de Deus essa condição da vida universal. E nesse sentido, nós já temos aqui uma evidência, que é a evidência da pluralidade dos mundos habitados com nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus, governador espiritual do nosso planeta. E nesse sentido, nós queremos aqui compartilhar mais esses versículos, também anotados pelo evangelista João. Veja: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O grifo aqui é nosso, não só aqui nesse trecho, mas no que apresentamos anteriormente. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Veja, nosso Senhor está aqui acenando para nós, falando-nos de outro Consolador. Mas de que Consolador nosso Senhor Jesus Cristo está se referindo? Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aqui nós temos como ensinamento, tirando o espírito da letra, uma evidência clara acerca da doutrina espírita, revelando-nos essa magnitude da obra de Deus, trazida por nosso Senhor, tirando o véu para todos nós dos princípios que regem a vida. Certo? Então, o Consolador prometido, o Espiritismo, e com o lançamento do Livro dos Espíritos, no século XIX, mais precisamente em 18 de abril de 1857, nós tivemos a renovação de perspectiva, nós tivemos a abertura, a revelação para entendermos as verdades espirituais contidas nos ensinamentos de nosso Senhor. E um dos princípios dessa revelação é a pluralidade dos mundos habitados. Muito bem, considerando os aspectos revelados pela doutrina espírita, temos aqui essa pergunta que Kardec formulou aos espíritos superiores. Vejam, pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? E a resposta, infinito. Supõe no limitado que haverá para lá de seus limites. Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. É uma resposta que está totalmente alinhada com o que a ciência hoje já concebe. Essa infinitude, ou seja, o universo não tem fim. Eu queria aqui, na sequência, apresentar de forma breve alguns elementos da constituição do universo. Muito bem, então, nesse sentido do universo infinito, queremos compartilhar aqui uma perspectiva desse universo através da sua composição, da sua constituição, em que destacamos aqui alguns elementos que compõem o universo: as galáxias, constelações, estrelas, planetas, satélites, asteroides, cometas e outros elementos que compõem o universo. E nós temos algumas estimativas aí que a ciência faz em relação à quantificação desses elementos. Obviamente são estimativas,
é o que a lente da ciência conseguiu alcançar. Uma lente ainda muito limitada, se tomarmos como base os padrões ainda aqui da Terra, do planeta Terra. E no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, nós temos algumas informações interessantes. Lá, nós temos, por exemplo, uma estimativa de que nesse universo infinito, o que o homem já conseguiu alcançar, nós podemos encontrar centenas de bilhões de galáxias nesse universo. Ora, dentre essas galáxias, uma é a nossa, a Via Láctea. Não é? E de acordo com esses sites também, em nossa Via Láctea, é possível estimar de 200 a 400 bilhões de estrelas. Veja, é um número astronômico se nós multiplicarmos aqui pelo número de galáxias, considerando, então, o quantitativo de estrelas em cada galáxia. Se nós considerarmos aqui, em média, 8 planetas, como é o caso do nosso sistema solar, e projetar essa estimativa, nós vamos encontrar um número muito grande. E aí entra aquela pergunta que fizemos inicial. Estamos sozinhos no universo? Nós, habitantes do planeta Terra? E a doutrina espírita vem trazer luz para compreendermos a vida universal, a vida inteligente, a magnitude da obra de Deus. E é isso que queremos, nesse estudo, apresentar alguns aspectos nesse contexto, trazendo, obviamente, como foco a vida organizada e inteligente no orbe de Netuno. Dando sequência aqui, ainda com a doutrina espírita, o Kardec vai formular essa pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Vem descortinar para nós essa pergunta o ensinamento de Nosso Senhor: na casa de meu Pai há várias moradas. E o que nós vamos trazer hoje, com o estudo de Netuno, é essa janela que se abre mais ainda, essa revelação que se abre mais ainda com esse livro Mundos Habitados do Sistema Solar, trazendo-nos aspectos da vida organizada no Sistema Solar. E hoje, especificamente, vamos abordar sobre o orbe de Netuno. E aqui perguntamos, então, como é organizada a vida nos mundos de nosso Sistema Solar? Que é a informação que nós já temos com o livro Mundos Habitados do Sistema Solar, que foi, como eu disse no início, lançado no nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, em 23 de abril de 2023. Então vamos aqui adiante, né?
Esse livro, Mundos Habitados no Sistema Solar, foi lançado em 23/4/2023. Alguns dados sobre o Sistema Solar. Está no capítulo 2 do livro. Por ordem de proximidade do Sol, os planetas principais estão dispostos da seguinte maneira: os rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e os gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Hoje, queremos dar foco aqui no planeta Netuno em nosso estudo. Além dos planetas principais, em número de 8, os instrumentos terrestres de observação já descobriram 5 planetas anões, quais sejam Ceres, situado entre Marte e Júpiter, e os que se encontram após a órbita de Netuno, conhecidos por Plutão, Haumea, Makemake e Eris. Está no capítulo 2, eu trouxe aqui apenas um trecho da nota que foi desenvolvida pelo nosso irmão Aderlande Ferraz, aqui, o organizador da obra, né? Aqui uma ilustração do nosso sistema solar, destacando o Sol com os planetas em órbita, Mercúrio, Vênus, né? Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O último aqui na órbita do Sol, que é o que nós abordaremos hoje. E aí vem uma outra pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham. Então, esses planetas que apresentamos há pouco, que orbitam em torno do Sol, eles se apresentam com constituição física diferente. Já começa pelas classes que nós abordamos: os telúricos e os gasosos, né? Os rochosos e os gasosos. E ainda assim, cada um vai apresentar uma constituição que lhe é própria. E mais, no capítulo 2, nós podemos encontrar um trecho da dissertação de nossa irmã Teresa de Lisieux, né, sobre os níveis evolutivos nos órgãos do sistema solar. Já abre para nós uma perspectiva muito grande nesse sentido. Veja o que ela diz. Entre os orbes que compõem o sistema solar, há níveis evolutivos diversos e, por consequência, formas de expressão e organização variadas. Há no sistema solar algumas características que demonstram a diversidade dos espíritos que o habitam e as condições de vida em cada ambiente. Sua estrutura atual foi atentamente planejada e contou com o trabalho de diversos irmãos habilitados. O Mestre Jesus, nosso irmão maior, com sua infinita misericórdia, muito contribuiu para o desenvolvimento de todo o sistema, favorecendo os astros que acolheriam os seres em desenvolvimento. E aqui nós temos esse destaque de nossa irmã em relação ao nosso governador espiritual, ao Mestre Jesus, que participou de todo o processo de desenvolvimento do sistema, né? Criando condições para acolher os seres, a criatura de Deus. Interessante, né? E, na sequência, vamos desdobrar um aspecto acerca
dessa pergunta: como energia e matéria se apresentam em seus graus de rarefação? Será que o que está fora do contexto do planeta Terra, em termos de energia e matéria, é igual ao que nós conhecemos aqui? E aí nós vamos encontrar o seguinte, que para entender o universo, a vida universal, é importante compreender os graus de rarefação da matéria. Porque ela não vai se apresentar apenas como conhecemos aqui na Terra. Veja, esse trecho da nota que está no capítulo 1. Trecho pequeno, só para nós entendermos, então, a perspectiva dessa questão. Essa questão dos graus de rarefação da matéria. Além da existência da matéria escura, os pesquisadores da área de cosmologia descobriram também no universo a energia escura. Atualmente, estima-se que a matéria comum, já conhecida, veja, o grifo é nosso aqui em todo o trecho, constitui apenas 4% do universo. Apenas 4% do universo. 23% do universo são constituídos de matéria escura e 73% são constituídos de energia escura. Assim como o homem encarnado só conhece a matéria comum, tudo o que ele pode ver e detectar está no âmbito de apenas 4% do universo. Um dado muito interessante para nós compreendermos a magnitude da obra de Deus e entender a nossa limitação ainda para entender essa magnitude. E mais, entender que a constituição dos mundos, ela é diversa. Então não tem como compreender a vida organizada, inteligente, em um planeta gasoso, tomando como parâmetro o que nós temos aqui na Terra. Vamos compartilhar aqui, então, uma ilustração do planeta Netuno, né? Está disponível aí no ambiente virtual, na internet. E em nosso livro, o livro que estamos utilizando como referência bibliográfica básica, que é o livro Mundos Habitados do Sistema Solar, ele está desenvolvido no capítulo 10, que é o que nós veremos na sequência. E essa pergunta, então, vai nos colocar direto com essas informações do capítulo 10. Como é a organização da vida em Netuno? Alguns dados sobre o orbe de Netuno, né? Netuno, o quarto planeta gasoso, apresenta-se de cor azulada, assim como Urano, devido em parte à presença de metano em suas regiões ultraperiféricas, como se acredita. Dos 8 planetas principais do Sistema Solar, ele está na última posição, situando a uma distância de 4.504.300.000 quilômetros do Sol. Distância considerável, né? Com uma temperatura que pode atingir menos 18 graus Celsius, levando cerca de 164 anos terrestres para completar sua órbita ao redor do astro solar.
Esse é um trecho da nota que está no capítulo 10. E aqui queremos compartilhar um trecho da dissertação de nossa irmã Teresa de Lisieux acerca desse planeta, Netuno, planeta de espíritos adiantados. Veja, pelas singelas observações humanas, Netuno é um orbe gelado, que não oferece condições para a vida plena. Contudo, trata-se de um orbe que abriga espíritos em condições adiantadas, organizados de forma harmônica. Recebe o orbe as emanações sutis do astro solar, obtendo os recursos necessários para a vida e atuação dos habitantes. Esse é um trecho da dissertação de nossa irmã Teresa de Lisieux. E mais, diz ela aqui, as estruturas são mais sutis e aproveitam adequadamente o fluido ou plasma emanado, utilizando-o nas diversas construções e trabalhos. Os homens ignoram grande parte desse recurso material tão abundante em todo o sistema, ignorando as grandes possibilidades que oferecem. A nossa pequenez ainda, aqui no orbe terrestre, nos coloca limitados para alcançar a magnitude dessa informação aqui que nos traz a nossa irmã Teresa de Lisieux acerca da vida universal, da vida inteligente além das fronteiras da Terra e em nosso sistema solar, né? E aqui especificamente em Netuno. Vamos adiante. E na questão 416, o organizador formula a seguinte pergunta à nossa irmã. Em termos de evolução moral e intelectual, os habitantes de Netuno estão na mesma categoria dos habitantes de Júpiter? Ela responde: os espíritos que habitam Netuno são bastante adiantados e ocupam uma categoria evolutiva elevada. Compreendem, portanto, grandes mistérios do universo e, em grande parte, a atuação dos irmãos de Júpiter. Eles não se encontram em mesmo nível evolutivo, estando os habitantes de Júpiter em nível superior, ainda que essa diferença não seja tão expressiva. Em outro estudo aqui apresentado, nós já destacamos essa revelação da Santa Teresa de Lisieux, que o orbe de Júpiter é o mais evoluído de nosso sistema solar, portanto, abrigando espíritos mais adiantados. Mas veja o que ela destaca aqui, ó. Eles não se encontram em mesmo nível evolutivo. Ou seja, os habitantes de Netuno e Júpiter. Estando os habitantes de Júpiter em nível superior, ainda que essa diferença não seja tão expressiva. É a condição da vida nesse planeta. Muito interessante, não é? Nessa questão, na 417, podemos considerar que os habitantes do orbe de Júpiter encontram-se na mais elevada categoria evolutiva entre os orbes do nosso sistema solar? Veja, confirmamos esta observação. Ou seja, Júpiter é o planeta mais evoluído e abriga habitantes numa condição evolutiva mais superior em relação aos demais orbes do sistema solar. E nessa questão, na 419, temos um outro dado interessante. Veja,
Pelo que foi observado, é possível entender que o envoltório material do habitante de Netuno apresenta uma estrutura maior do que a média dos homens terrestres? A resposta de nossa irmã Teresa de Lisieux: as formas do planeta Netuno são bem diversas das conhecidas pelos homens. Lógico, a forma de organização é diferente. E é preciso considerar que nós estamos tratando de um planeta gasoso e mais, em que a constituição da matéria é muito mais sutil, está numa outra forma de expressão em relação ao que nós conhecemos aqui no plano, né, da Terra. E ela diz aqui ainda: os habitantes possuem envoltório que, comparado ao corpo humano, apresenta maior estatura, além dos diferentes sistemas corporais de manutenção da vida. Obviamente que é um corpo para atender às necessidades do espírito lá em Netuno, em que a forma, a organização é diferente, em que a matéria se expressa de forma mais sutil. Outra questão interessante, aliás, o livro todo o conteúdo do livro, nós vamos encontrar questões que trazem, assim, revelações. Um livro de 473 perguntas com respostas, além de notas, dissertações, trazendo-nos uma ampla revelação acerca da vida universal, da vida inteligente em nosso sistema solar. O que nos permite, obviamente, ampliar nossa compreensão acerca da magnitude da obra de Deus, da vida inteligente no universo. Porque nós estamos apenas examinando o nosso sistema solar, que é um universo pequeno, tendo em vista a constituição que apresentamos aqui do universo, sabe? Então vamos a mais essa pergunta. Do ponto de vista da matéria física, poderíamos supor que o envoltório material do habitante de Netuno apresenta densidade e peso, assim como o corpo humano? Os aspectos, a nossa irmã Teresa de Lisieux responde, os aspectos de densidade e peso são também muito diversos. Nesta comparação, os corpos humanos se apresentam mais densos. Lógico, o corpo humano, nosso corpo é denso, arrastando-se pelo solo do orbe em grande dificuldade de locomoção. Nosso corpo é pesadão, que é bastante morosa. Então, uma locomoção que é bastante morosa. No orbe Netuno, os corpos são expressivamente mais leves e o deslocamento se dá com mais facilidade. Não se encontram, portanto, presos ao solo. Olha, a condição totalmente diferente do que acontece aqui em nosso orbe, né? É preciso, então, quando buscarmos examinar a vida universal, além dos limites da Terra, entender a forma de expressão da matéria.
E a natureza em cada mundo. Não vamos encontrar a mesma constituição que temos aqui no plano físico. No sistema solar, temos a informação acerca da constituição de cada planeta. E aqui nós estamos tratando do planeta Netuno. Capítulo 10 do livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Vamos aqui a mais algumas questões. Desse modo, a volitação é uma característica do envoltório material do habitante de Netuno? Resposta. A volitação é extremamente natural. Os corpos interagem com a matéria do ambiente de forma fluida, deslocando-se com extrema facilidade. Veja, a volitação é extremamente natural. Diferente do que acontece conosco aqui. Estamos presos ao solo, corpo denso, pesado. Lá não. Os corpos interagem com a matéria do ambiente de forma fluida, deslocando-se com extrema facilidade, num processo de volitação, como a Santa esclarece aqui para nós. Muito interessante, não é? Aqui temos mais outra pergunta muito interessante. Veja, para os habitantes de Netuno, a gravidade não constitui obstáculo para os seus deslocamentos? A questão 423. Muito interessante porque a gravidade que conhecemos aqui em nosso planeta é uma lei que nos atrai para o solo. Não é? Então, todos nós estamos presos ao solo. Isso devido a essa lei. Uma lei catalogada por Isaac Newton, final do século XVII, podemos dizer assim. Ele, então, vai apresentar a sua tese. E, obviamente, logo depois, né, na sequência, o Albert Einstein vai também desenvolvê-la. Mas é importante a gente considerar a pergunta aqui, porque é no contexto da vida organizada em outro mundo, em outro planeta. Até para nós entendermos o princípio, né, nessa perspectiva universal. Veja o que ela vai dizer. A força gravitacional interage de forma diversa com os corpos, que não encontram limitações expressivas para o deslocamento. A força gravitacional interage de forma diversa com os corpos que não encontram limitações expressivas para o deslocamento. A força gravitacional não os prende no solo como ocorre com os homens. Isso devido à constituição, à condição. E aqui nós já podemos, né, entender da aplicação da lei divina no contexto mais universal, que é a lei da gravidade. Mas lá, a força gravitacional não prende os habitantes ao solo, como aqui. Vamos adiante. E a pergunta 424, nós temos aqui uma informação muito interessante. Em que se pode dizer que o envoltório material do habitante de Netuno apresenta semelhança com o envoltório carnal da Terra? Ela responde, né, a Santa Teresa de Lisieux. Há semelhanças nos traços fisionômicos que expressam, de certa forma, a identidade do espírito. Então, um aspecto aqui de semelhança. A composição por estruturas semelhantes às células também é encontrada nos corpos. Outro aspecto interessante. Os sistemas internos de manutenção do envoltório, todavia,
são muito diversos. Lógico, cada envoltório material ele é constituído de acordo com a natureza do orbe, com a condição do orbe. O nosso envoltório material é denso, é pesado, para atender às condições evolutivas do planeta Terra. Portanto, lá é diferente, embora alguma semelhança, como ela destaca aqui. Aqui na pergunta 426, entre os habitantes de Netuno, existem os gêneros masculino e feminino? Refiro-me aos habitantes com envoltório material. Entre os habitantes há distinção de gênero, uma vez que os espíritos no ambiente ainda expressam as polaridades, manifestando nos corpos os gêneros masculino e feminino. Um dado interessante, para nós entendermos, então, a vida como ela se organiza nesse planeta, né, em Netuno. No envoltório material, existe o aparelho reprodutor? Há, como dissemos, estruturas que diferenciam o gênero. As funções de reprodução existem, porém, não se expressam em formas físicas como nos corpos humanos. Diferente. As funções de reprodução existem, porém não se expressam em formas físicas como nos corpos humanos. No nosso caso, nós temos o aparelho reprodutor masculino, feminino, enfim, né? Lá é diferente. Ainda sobre o planeta Netuno, como se dá entre os habitantes o processo de alimentação? Absorvem recursos materiais do orbe, bem como emanações externas, assim como ocorre nos corpos humanos. A alimentação em Netuno, porém, se dá de forma mais delicada, não ocorrendo os processos laboriosos de transformação da matéria em energia como nos corpos humanos. Lá é mais delicado, nós estamos falando de uma organização em que a matéria se apresenta de forma sutil. Então, lá não ocorre como aqui no planeta Terra, né? É diferente. Como ela diz aqui, não ocorrendo os processos laboriosos de transformação da matéria em energia como nos corpos humanos. Aqui nós temos uma condição de absorver alguns recursos materiais, né? Como, por exemplo, para podermos atender ao nosso organismo, né, de vitamina D, nós nos submetemos à fonte que é a energia que vem do Sol, não é? E assim outras formas que nós podemos, então, nutrir, absorver. Mas em Netuno, o processo é diferente. E mais aqui na questão 431, no planeta Netuno existem os reinos vegetal e animal? Ela responde, né? A Santa Teresa de Lisieux. Existem os reinos inferiores em fases de aprimoramento da sensibilidade e dos instintos. Os reinos, porém, possuem grandes diferenças se comparados aos reinos da Terra. Obviamente, né? Nós vamos encontrar ali a vida plena, assim como no universo.
porém são formas diferenciadas, diversas, né, do que se apresenta aqui na Terra. Como componentes de sua alimentação, os habitantes de Netuno se utilizam desses reinos inferiores, tal como fazem os homens na Terra. Alimentam-se dos recursos ofertados pela natureza para este fim. Não necessitam da ingestão de corpos animais para a sobrevivência, como ainda ocorre aqui no planeta Terra, não é? Em que nível se pode ver o senso de fraternidade entre os habitantes de Netuno? Todos os habitantes se reconhecem como irmãos. Todos os habitantes se reconhecem como irmãos, nutrindo fortes sentimentos de afeto. Possuem forte afinidade entre si e semelhança de objetivos, o que os torna extremamente unidos, vivendo em harmonia. Essa é uma grande diferença em relação ao nosso planeta, à nossa escola aqui. Porque todos os habitantes se reconhecem como irmãos, nutrindo fortes sentimentos de afeto. Aqui nós não conseguimos alcançar essa condição, vamos conseguir. Mas ainda hoje estamos muito presos a sentimentos mais inferiores. Predomina ainda o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né, o poder. E é preciso alterar esses princípios para podermos então alcançar essa condição da fraternidade ampla, universal, como aqui em Netuno, possuem forte afinidade entre si e semelhança de objetivos, o que os torna extremamente unidos, vivendo em harmonia o planeta no seu todo. E para isso precisamos desenvolver em nós os sentimentos, sabe? Ao invés do egoísmo, o altruísmo, voltar a nossa atenção para o próximo, para o semelhante, desenvolvermos essa sensibilidade para com o próximo. Ao invés do orgulho, a humildade, entender a condição do semelhante. E desenvolvermos a caridade. Sermos indulgentes para com os semelhantes. E dessa forma, nos apresentar com uma outra condição, com esse olhar para o semelhante como irmão, tendo Deus, nosso Criador, nosso Pai, como referência. Mas nós estamos em processo e alcançaremos essa condição. Vamos aqui a mais uma questão, e a última questão, que é importante a gente destacar. Nós selecionamos algumas questões para trazer nesse estudo. Um estudo, logicamente, que delimitado a esse tempo, não nos permite desenvolver todo o capítulo 10. Então, nós selecionamos algumas questões e deixamos, então, as demais aqui como convite para que todos possam ampliar o conhecimento acerca da vida nesse planeta. Vamos aqui à última questão. Em Netuno, há predominância do bem sobre o mal, ou esse praticamente não existe no planeta? Em Netuno, há predominância do bem sobre o mal, ou esse praticamente não existe no planeta? Ou seja, o mal não existe
em Netuno? Vamos. Há muito o mal não existe no planeta. Ou seja, não existe predominância do bem sobre o mal. O que acontece é o seguinte: o mal não existe. Ocorre só o bem. Só prevalece o bem. Há muito mal não existe no planeta. Os habitantes já ultrapassaram as fases de ignorância e práticas levianas. Vivem, portanto, em ambiente equilibrado e harmônico, que muito se assemelha ao descrito no orbe de Júpiter. Essa é a condição, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, da vida que vamos encontrar no planeta Netuno. Com isso, nós encerramos o nosso estudo. E aquela pergunta do início, estamos sozinhos no universo? Não, aqui nós temos a revelação. Uma revelação que já nos foi apresentada por nosso Senhor Jesus Cristo. Que na casa de meu Pai há várias moradas. Ensinamento que a doutrina espírita evidenciou com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, tirando-nos o véu dessa questão e ampliando-nos a possibilidade de entender a vida universal, a vida inteligente. E agora com esse livro, Mundos Habitados do Sistema Solar, que a revelação continua, porém agora com o foco em nosso sistema solar, que hoje nós tivemos a oportunidade de refletir acerca da vida em Netuno. Com isso, nós agradecemos a atenção e paciência de todas e todos, né, que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos ao Senhor, mestre querido, por mais essa oportunidade de estudo que nos favoreceu, Senhor, o conhecimento e as reflexões acerca da vida universal, da vida inteligente, nos permitindo entender a magnitude da obra de Deus. Agradecemos pela bênção do Senhor, que nos favoreceu com as condições para realizarmos o nosso estudo, e também agradecemos aos nossos mentores espirituais que nos acompanham nesses encaminhamentos. E que a vossa paz, Senhor, nos acompanhe agora e sempre. Assim seja.